Olá, meus queridos irmãos e amigos, estamos de volta aqui, dando sequência à nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Colossenses. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 11, que diz assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre vocês, sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nesta nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Uma coisa é certa: nós precisamos entender que nós temos uma nova vida em Cristo. Isso o texto já deixa claro para nós. A outra coisa que nós precisamos entender é que Cristo morreu na cruz a fim de livrar-nos da condenação que já estava sentenciada sobre nós por causa do pecado. Ao reconhecermos então e aceitarmos este sacrifício de Jesus em nosso lugar, somos exortados a viver de modo digno do Senhor, como está lá em Colossenses 1:10. Sabendo desta nova vida que nos é proposta pelo novo nascimento, quero iniciar então essa reflexão com uma pequena ilustração, que diz o seguinte: o nome da ilustração é Roqueiro, filho de pastor. O filho roqueiro de um pastor está prestes a completar 18 anos. Louco para dirigir, o rapaz resolve pedir o carro emprestado ao pai. Depois de pensar um pouco, o pastor responde: Filho, vamos fazer o seguinte: você melhora suas notas na escola, estuda a Bíblia todos os dias e corta esse cabelo. E aí voltamos a conversar. Um mês depois, o rapaz volta a perguntar ao pai se pode usar o carro. Filho, eu estou realmente orgulhoso. Você dobrou suas notas na escola e estudou bem a Bíblia, mas não cortou o cabelo. E como fica o nosso trato? Papai, lendo a Bíblia, eu fiquei intrigado, responde o filho. Sansão usava cabelos longos, Noé também. Provavelmente até Jesus tinha cabelos compridos. E todos eram boas pessoas. E o pai lhe disse: É verdade, e todos eles andavam a pé. Essa história parece uma piada, não é mesmo? Entretanto, uma lição importante nós podemos aprender com ela, e que se compara com a exortação que Paulo faz aos cristãos da igreja em Colossos. O crente que realmente teve um encontro transformador com Cristo não justifica suas ações para ninguém, pois sua velha natureza já morreu. Ele não precisa ficar inventando histórias para poder se manter, porque o velho homem já morreu. Quem se justifica é quem ainda não abandonou ou não quer abandonar o velho homem ou a velha natureza. Versículo 5 diz assim: Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Ao entrarmos no capítulo 3 desta carta aos Colossenses, nos deparamos com uma transição de assuntos, onde Paulo passa de uma parte controversa
e doutrinária para uma parte prática e de princípios básicos para uma nova vida em Cristo Jesus. Prosseguindo então, nós vamos destacar aqui 3 verdades importantes no texto. A primeira delas é: a nova vida adquirida em Cristo precisa ser vivida em santidade e numa perspectiva celestial. Versículos de 1 a 4 nos mostra claramente isso. Este parágrafo, juntamente com Romanos capítulo 6, versículos de 1 a 11 e Efésios 4, de 17 a 25, formam uma espécie de trilogia paulina sobre a nova vida espiritual do cristão. Vida essa que só é encontrada, assegurada de forma completa em quem tem Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Ao observarmos a situação do mundo atual e, consequentemente, nosso dia a dia, temos convicção de que não é fácil viver os valores que são de cima, aqui nessa terra. A vida que viveremos, quando estivermos por completo com Cristo, nosso Senhor, na glória dos céus. Então não é possível a gente viver a vida que é lá de cima, aqui nesta terra, tá? Não é fácil viver esses valores que são de cima, mas mesmo assim devemos buscá-los, antecipando ainda aqui nesta terra a vida que viveremos lá com Ele por completo, quando estivermos na glória com o Senhor. A ressurreição, então, ela apresenta uma revolução moral, versículo de número 1, que nós lemos. O homem, antes inteiramente carnal, agora por estar identificado com Cristo, em sua morte e em sua vida, recebeu o poder do Espírito para tornar-se moral e espiritualmente transformado. Em sua carta aos Filipenses, o apóstolo apresenta uma lista das virtudes celestiais que nós devemos buscar. Estas são: Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ao apresentar essa expressão, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, Paulo traz à memória dos colossenses a nova vida que eles adquiriram em resposta da fé em Cristo e que fora certificada pelo batismo, capítulo 2, versículo 12, que eles já haviam experimentado. Por esse motivo, Paulo faz um apelo confiante a essa fé, como uma experiência que todos os cristãos têm em comum, como a que está representada em Romanos capítulo 6, versículo 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Uma única experiência vivida e experimentada de igual modo por todos os cristãos. Todos eles passaram por essa mesma experiência. Todos eles vivenciaram esse encontro com o Senhor representado no batismo. No versículo 2, nós vemos, representada a vontade humana que tanto pode ser dirigida a um alvo proveitoso, como lá em Romanos 2, 7, como pode ser dirigida a um alvo sem proveito algum, como em Romanos capítulo 10, versículo 3. Por esse motivo, o apóstolo chama a atenção dos seus leitores às coisas do alto, certamente em oposição consciente às coisas terrenas, Filipenses 3,19. A chamada aos colossenses para que mantenham o pensamento apresenta-se como um complemento à exortação feita no versículo 1 e faz um alerta a que nossos pensamentos sejam fixados em algo mais sublime, onde Cristo está entronizado como Senhor. Neste ponto, percebemos uma ligação evidente com o capítulo 2, versículo 20, onde Paulo desafiara os colossenses a abandonar seu compromisso com a vida mundana e de escravidão no pecado, visto que já haviam morrido com Cristo para este modo de vida,
o modo de vida antigo, passado. Versículo 3. Assim, já que morremos com Cristo, a nossa vida, ou a nossa vida nova, está escondida nele, como ele está em Deus. Quando Jesus ele volta, ou melhor, quando Jesus voltar, o nosso estado glorioso será manifestado. Versículo de número 4. Por isso é tão importante que você tome uma decisão real e sincera em relação a Cristo Jesus, abandonando a vida de pecado da velha natureza humana e procurando cada vez mais forte apresentar os frutos do novo nascimento experimentado em Jesus. Você precisa dessa mudança, você precisa desse encontro com o Senhor para que haja essa transformação. A segunda verdade que nós tiramos do texto, então, é que a nova vida transformada por Jesus precisa rejeitar a velha natureza pecaminosa. Meus irmãos, quantas pessoas ficam ainda tentando, mesmo depois de conhecer a Jesus, de experimentar Jesus, ficam tentando manter aquela velha vida, aqueles velhos costumes, a velha natureza, fica tentando manter aquele trapo velho de roupa, enquanto que o Senhor está nos dando uma nova vestimenta. Fica lá guardando no guarda-roupa aquela peça velha, falando, não, um dia ela entra de novo, e não pode, aquilo que é velho, é passado, jogue fora, acabou, morreu, é isso que Paulo está dizendo para nós. Paulo nos adverte, meus irmãos, a abandonar uma lista de pecados que ele menciona e que se assemelha muito à descrita em sua carta aos Efésios capítulo 5. A proximidade dos itens citados são bem evidentes e somente um deles nós não vemos repetir. Só um, que é a embriaguez. O resto, todos os outros que ele cita em Efésios e em Colossenses são iguais. Quer ver? Confira comigo. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria. Versículo 5. Mas agora abandonem todas essas coisas. O que é para abandonar? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Versículo 8. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Versículo 9. Todos estes itens citados aqui representam as obras da carne, presente na vida do homem pecador. Se você não abandonou essas coisas, você ainda está em pecado. Você precisa de regeneração, você precisa de mudança. Versículo 7 diz, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Então nós precisamos abandonar essas coisas. Mas tem muito crente, tem muita pessoa que diz que conhece Jesus, que diz que tem Jesus, mas continua vivendo nessas práticas. Algo importante a ser destacado aqui é que as listas de vícios éticos apresentadas no Novo Testamento frequentemente terminam com uma referência séria ao julgamento de Deus a ser executado sobre aqueles que se entregam a estes hábitos. Confere lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 3 a 6, Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios 5, de 10 a 13. E Romanos capítulo 1, versículos 18 a 32. Em todos eles, quando Paulo cita uma lista dessa, no final ele fala do juízo de Deus sobre aqueles que ainda continuam praticando. Deste modo, meus irmãos, é por causa destas coisas, quando Paulo afirma, devido a essas práticas malignas mencionadas no versículo 5, que a ira de Deus, seu desagrado, sua desaprovação e retribuição judicial virão sobre os desobedientes no último dia. Embora as consequências dessa desobediência e sua atuação já sejam sentidas no decorrer da história desta pessoa e na vida pessoal dela,
de quem as infringiu, como está descrito lá em Romanos capítulo 1, versículo 8. A pessoa vai sentir isso no decorrer da sua história. Romanos 1,8 diz: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Deus sempre se opõe ao pecado e invariavelmente cuidará para que este receba a sua punição. Ao exortar os crentes, o apóstolo Paulo ele deixa bem claro uma coisa: quem vive na satisfação destes instintos provoca a ira de Deus sobre si mesmo. Versículo de número 6. Não há pregação deste evangelho das facilidades na modernidade que possa mudar o que as Escrituras já afirmaram. Sem a santificação, ninguém jamais verá a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 14. O crente precisa possuir na vida prática aquilo que ele professa ter na teoria, mediante o decreto divino, senão nem será um crente autêntico. Por isso, Paulo está chamando seus leitores a acabar com sua antiga maneira de viver, Paulo está chamando seus leitores a acabar com sua antiga maneira de viver, com seus costumes e práticas, com suas tendências e objetivos, e a viver como aqueles que no começo da sua nova vida com Cristo entraram no novo mundo de uma nova humanidade que está viva para Deus. Como é bem expressado no texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, pelo mesmo e próprio apóstolo Paulo. Romanos 2, 20, e eu quero ler esse texto na nova tradução na linguagem de hoje, nessa versão da Bíblia, porque eu achei interessante e se encaixa dentro do que a gente está falando aqui. Diz: fui morto com Cristo na cruz. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Se realmente vocês experimentaram a morte da natureza pecaminosa e a ressurreição para a nova vida de santidade em Cristo, então, meus irmãos, meus queridos, como Paulo diz no versículo 5, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Ah, pastor, mas beber um pouquinho pode? Ah, pastor, mas participar da festinha ali pode? Paulo é bem claro, e o texto bíblico deixa bem claro: façam morrer tudo o que liga vocês à vida terrena, ao velho homem. Pois ela é a responsável por trazer sobre vocês a ira de Deus. Assim, eu te pergunto, quem gostaria de sofrer a ira de Deus sobre a sua vida? Claro que ninguém. Por isso, Jesus é bem enfático em sua afirmação. Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Quanto crente está vivendo uma vida dúbia? Está vivendo dupla personalidade. Adora a Deus num instante, é todo certinho, todo bonitinho, e aí depois no outro instante está adorando a Satanás, com a vida toda torta, mostrando nas redes sociais quem é realmente, quem é verdadeiramente. Portanto, eu digo para vocês, sigam o precioso conselho de Paulo aos Colossenses. Abandonem todas estas coisas. Colossenses, capítulo 3, versículo 8. Abandonem todas estas coisas. O famoso crente Raimundo, conhece? O que possui um pé na igreja e outro no mundo, ele não tem parte com Cristo, pois ainda não abandonou as coisas terrenas. Este há de experimentar a ira divina sobre a sua vida, se não se arrepender e amortecer e abandonar sua velha natureza. É isso que você deseja para a sua vida? Tenha certeza que não. Ou melhor,
eu tenho a certeza que você não quer isso para a sua vida. Então, sigam este conselho do profeta Isaías também. Olha como a Bíblia é cheia de conselhos para nós. Isaías 55:6, ele diz: busquem o Senhor enquanto se pode achar, clamem por Ele enquanto Ele está perto. A terceira verdade que nós encontramos no texto é que a nova vida conquistada por Cristo, ela reflete a imagem do seu Criador. Se você foi conquistado por Cristo, se você agora pertence a Cristo, você precisa mostrar a imagem do Criador, do seu Senhor em você. No Éden, nós vemos o homem sendo criado à imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. No entanto, esta imagem do Criador ela foi distorcida quando o homem deu lugar ao pecado. Gênesis capítulo 3. Todavia, em Jesus, que é a imagem perfeita de Deus, nós fomos reconciliados. Capítulo 1 de Colossenses, versículos 15 a 20. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Versículo de número 10 desse capítulo que estamos lendo. O revestir-se do novo homem é receber a regeneração, o que é o meio de adquirirmos a própria imagem de Cristo, como apresentado no texto a seguir, de Romanos, capítulo 8, versículo 29, que diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isto é um processo e não é estático, pelo fato dessa imagem estar sendo continuamente renovada no conhecimento daquele que a cria. E isto fala da evolução moral progressiva que é a santificação. Capítulo 1, versículo 10. A imagem de Cristo ela é implantada em nós por meio da santificação, como apresentado neste texto da carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, que com a face descoberta, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. É Jesus quem nos faz novas criaturas. 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Deste modo, como se tiram roupas sujas para vestir limpas, assim também o cristão é conclamado a renunciar aos caminhos maus e viver de acordo com as regras do reino de Cristo. Para isso, é preciso abandonar a vida de pecado, morrendo para a velha natureza e nascendo para Deus, experimentando uma nova vida em Cristo. Paulo encerra este parágrafo com esta magnífica expressão, versículo de número 11: Cristo é tudo e está em todos. Nesta consideração, que foi feita a partir da condição ética, social e intelectual apresentada pelo apóstolo, Russell Champlin diz que Cristo ele é o credo inteiro, a vida inteira, a lei inteira, o motivo de orgulho do crente, o motivo de alegria do crente, substituindo todos os antigos valores e as antigas distinções. Só em Cristo é que a nossa experiência se reveste de significado. Se tem crente por aí ainda, se tem pessoas por aí ainda achando que precisa de uma festinha com os amigos para ser feliz, que precisa da mulher bonita, do carro do ano, da casa não sei o quê, que precisa dessas coisas para ser feliz, mesmo sabendo que Cristo é a nossa felicidade, Cristo é o nosso todo, essa pessoa ainda não se converteu. Você ainda não se converteu. Se você ainda precisa de amigos para ser feliz, de festas para ser feliz, de redes sociais para ser feliz, de se exibir nessas redes para ser feliz, você ainda não tem Cristo na sua vida, porque Cristo ele preenche todo esse processo da nossa vida. Ele preenche toda a lacuna que nós temos. Ele é
tudo em nós. O crente de verdade, transformado, regenerado, lavado no sangue do Cordeiro, este anda em novidade de vida, pois experimentou a morte da sua velha natureza, abandonando tudo que é deste mundo e ressuscitou para a nova vida proporcionada por Cristo Jesus, se apegando a tudo aquilo que é do alto. Ainda em Romanos 6,4 nós vemos o seguinte: fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Eu quero concluir essa mensagem então dizendo o seguinte: portanto, se você ainda não tomou essa decisão de morrer para si mesmo e viver para Cristo, meu querido, você que está nos ouvindo aí, você que está nos acompanhando, faça isso hoje, faça isso ainda agora. O Senhor não tarda a regressar para buscar a sua igreja. Escolha hoje onde você deseja passar a sua eternidade. Se no céu com Cristo ou no inferno, junto com o diabo e seus anjos. E aí, o que você escolhe? Eu quero orar com você. Se você deseja entregar a sua vida ao Senhor, repita essa oração comigo agora, neste momento. Se você deseja abandonar este velho homem, essa velha natureza, faça essa oração junto comigo agora. Senhor Jesus, eu sou um pecador. Eu preciso de arrependimento. Eu preciso me render aos teus pés. Eu preciso de transformação. E eu sei que só em ti isso será completo na minha vida. Por isso eu peço ao Senhor, perdoa o meu pecado. Sara a minha vida. Restaura o meu ser. Muda a minha mente, transforma o meu proceder. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero morrer para as coisas deste mundo, para os desejos, para as vontades, e quero viver, eu quero renascer para o Senhor Jesus. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero estar completo no Senhor. Faça essa grandiosa obra em minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe e que esta transformação seja real em sua vida.